7. Bill demorou mais tempo para voltar porque estava subindo a ladeira. Em vários locais precisou descer e empurrar Silver. Ele não tinha a força muscular necessária para manter a bicicleta em movimento em ladeiras mais do que medianas. Depois que acabou de prender a bicicleta e caminhou até o rio, eram 16:10. Todos os tipos de suposições terríveis cruzavam sua cabeça. O garoto Hanscom teria ido embora e deixado Ed para morrer, ou os valentões poderiam ter voltado e dado uma surra nos dois, ou pior de tudo, o homem cuja atividade era assassinar garotos poderia ter capturado um ou os dois, como fez com George. Ele sabia que houvera muita fofoca e especulação sobre isso. Bill gaguejava muito, mas não era surdo, embora as pessoas às vezes parecessem pensar que era, pois ele só falava quando absolutamente necessário. Algumas pessoas achavam que o assassinato de seu irmão não tinha relação nenhuma com os assassinatos de Beth Ripson, Cherry LaMonica, Matthew Clements e Veronica Grogan. Outros alegavam que George Ripson e LaMonica foram mortos por um homem, e os outros dois eram produto de um assassino imitador. Uma terceira linha de pensamento dizia que os garotos foram mortos por um homem enquanto as garotas por outro. Bill acreditava que todos foram mortos pela mesma pessoa, se é que era uma pessoa. Ele às vezes se questionava quanto a isso, assim como às vezes se questionava quanto aos seus sentimentos por Darren neste verão. Seria ainda o resultado da morte de George, da forma como os pais pareciam ignorá-lo agora, tão perdidos na dor pelo filho, mais novo, que não conseguiam ver o simples fato de que Bill ainda estava vivo e poderia estar sofrendo também? Essas coisas em combinação com os outros assassinatos, as vozes que às vezes pareciam falar em sua cabeça agora, sussurrando para ele, certamente não eram variações de sua própria voz, pois elas não gaguejavam, eram baixas, mas seguras, aconselhando a fazer certas coisas, mas não outras. Seriam essas coisas que tornavam Derry um tanto diferente agora? Meio ameaçadora, com ruas inexploradas que não convidavam, mas pareciam bocejar em uma espécie de silêncio agourento, que faziam alguns rostos parecerem secretos e assustados. Ele não sabia, mas acreditava, assim como acreditava que todos os assassinatos eram obra de um único agente. Que Derry realmente havia mudado, e que a morte de seu irmão sinalizara o começo dessa mudança. As suposições negras em sua mente vinham da ideia furtiva de que qualquer coisa poderia acontecer em Derry agora. Qualquer coisa. Mas quando ele dobrou a última curva, tudo parecia bem. Ben Hanscom ainda estava lá, sentado ao lado de Ed. Ed estava sentado agora, com as mãos no colo, a cabeça baixa, ainda arfando. O sol tinha baixado bastante para projetar longas sombras verdes no rio. Cara, isso foi rápido, disse Ben, ficando de pé. Eu esperava que você fosse demorar mais meia hora. Tem uma bicicleta rápida, disse Bill com orgulho. Por um momento, os dois se olharam com cautela, precavidos. Mas então Ben sorriu com hesitação e Bill retribuiu. O garoto era gordo, mas parecia legal, e ficou lá até o fim. Ele deve ter precisado de coragem para isso com Henry e seus amigos delinquentes juvenis, talvez ainda andando por aí, pelo mato. Bill piscou para Ed, que estava olhando para ele com gratidão cega. Aqui está, Ed. Ele jogou a bombinha. Ed enfiou na boca aberta, apertou e ofegou convulsivamente. Em seguida se inclinou para trás, de olhos fechados. Ben assistiu com preocupação. Nossa, ele está mal mesmo, né? Bill assentiu. Fiquei com medo por um tempo, disse Ben com voz baixa. Fiquei me perguntando o que fazer se ele tivesse uma convulsão, sei lá. Fiquei tentando me lembrar das coisas que falaram naquela reunião da Cruz Vermelha em abril. Só conseguia me lembrar de botar um graveto na boca dele para ele não morder a língua. Acho que isso é para epilepsia. Acho que você está certo. Ele não vai ter uma convulsão mesmo, disse Bill. Esse remédio vai dar um jeito nele. Olha. A respiração pesada de Ed melhorou. Ele abriu os olhos e observou os dois. Obrigado, Bill, disse ele. Essa foi um saco. Acho que começou quando esmagaram seu nariz, né? Perguntou Ben. Ed riu com tristeza. Ficou de pé e enfiou a bombinha no bolso de trás. Eu não estava nem pensando no meu nariz. Estava pensando na minha mãe.
É sério? Ben pareceu surpresa, mas sua mão foi até aos trapos do moletom e começou a mexer neles com nervosismo. Ela vai dar uma olhada na minha camisa manchada de sangue e me arrastar para o pronto-socorro de Derry Home em 5 segundos. Por quê? Perguntou Ben. Parou, não parou? Nossa, eu me lembro de um garoto que era da minha turma no jardim, Scooter Morgan, e o nariz dele sangrou quando ele caiu no trepa-trepa. Levaram ele para o pronto-socorro, mas só porque não parava de sangrar. É? Perguntou Bill com interesse. Ele morreu? Não, mas faltou à escola uma semana. Não importa se parou ou não, disse Ed com tristeza. Ela vai me levar de qualquer jeito. Vai achar que está quebrado e que tem pedaços de ossos enfiados no meu cérebro, alguma coisa assim. É possível entrar osso no cérebro? Perguntou Bill. Isso estava virando a conversa mais interessante que ele tinha em semanas. Não sei, se você ouvir minha mãe pode ter qualquer coisa. Ed se virou para Ben de novo. Ela me leva para o pronto-socorro 1 ou 2 vezes por mês. Odeio aquele lugar. Tinha um atendente uma vez, sabe? Ele disse para ela que devia fazer ela pagar aluguel. Ela ficou fula da vida. Uau, disse Ben. Ele achava que a mãe de Ed devia ser muito estranha, não estava ciente do fato de que agora suas 2 mãos estavam remexendo nos restos do moletom. Por que você não apenas diz não? Diz alguma coisa como, ei mãe, estou legal, só quero ficar em casa e ver a aventura submarina. Assim? Ah, disse Ed com desconforto, depois não falou mais nada. Você é bem Hanscom, né? Perguntou Bill. Sou. Você é Bill Denbrugh. Sou, e este é Ed Kasprak, disse Ed. Eu odeio quando você gagueja no meu nome, Bill. Fica parecendo Elmer Fudd. Foi mal. É um prazer conhecer os dois, disse Ben. Isso soou presunçoso e meio meloso. O silêncio se instalou entre os 3. Não foi um silêncio completamente desconfortável. Nele, eles se tornaram amigos. Por que aqueles caras estavam atrás de você? Perguntou Ed por fim. Eles sempre estão atrás de alguém, disse Bill. Odeio eles. Eles são foda. Ben ficou em silêncio por um momento, mais por admiração, por Bill ter usado o que a mãe de Ben às vezes chamava de o grande palavrão. Ben jamais dissera o grande palavrão em voz alta durante toda a vida, embora tivesse escrito com letras bem pequenas em um poste telefônico no Halloween de 2 anos atrás. Bowers acabou sentado do meu lado durante as provas, disse Ben por fim. Ele queria copiar minha prova. Eu não deixei. Você deve querer morrer jovem, garoto, disse Ed com admiração. Bill Gago caiu na gargalhada. Ben olhou para ele com atenção. Decidiu que não era dele que Bill estava rindo exatamente. Foi difícil dizer como ele soube disso, mas soube, e sorriu. Acho que quero, disse ele. De qualquer forma, ele tem que fazer recuperação no verão. E ele e os outros 2 caras queriam se vingar. E foi isso que aconteceu. Parece que eles mataram você, disse Bill. Caí aqui na rua Kansas, pela lateral do morro. Ele olhou para Ed. Acho que vou encontrar você no pronto-socorro, agora que estou pensando bem. Quando minha mãe der uma olhada nas minhas roupas, ela vai me obrigar a ir lá. Bill e Ed caíram na gargalhada dessa vez, e Ben se juntou a eles. A barriga dele doía quando ele ria, mas ele riu mesmo assim. Um som agudo e meio histérico. Ele acabou precisando se sentar na margem, e o som que a bunda dele fez ao bater na terra fez com que ele começasse a gargalhar de novo. Ele gostava da forma como sua gargalhada soava junto com a deles. Era um som que ele nunca tinha ouvido antes. Não risada misturada, ele já tinha ouvido isso várias vezes, mas risada misturada da qual a dele fazia parte. Ele olhou para Bill Denbrugh, seus olhos se encontraram, e bastou isso para que eles começassem a gargalhar de novo. Bill puxou a calça, levantou o colarinho da camisa e começou a andar de um jeito gingado e mal-humorado. Sua voz ficou grave e ele disse, "Vou te matar, garoto, não me vem de merda. Sou burro, mas sou grande. Consigo quebrar nozes com a testa. Mijo vinagre e cago cimento. Meu nome é Henriqueta Bowers e sou o chefão dessa parada em Derry." Ed caiu na margem do rio e estava rolando no chão, segurando a barriga e uivando. Ben estava inclinado com a cabeça entre os joelhos, lágrimas pulando dos olhos, catarro pendurado no nariz e rindo como uma hiena. Bill se sentou com eles e pouco a pouco eles ficaram em silêncio. Só tem uma coisa muito boa nisso, disse Ed. Se Bowers está na recuperação de verão, não vamos ver ele por aqui.
Vocês brincam muito no Barrens? Perguntou Ben. Era uma ideia que nunca havia cruzado sua cabeça, nem em 1000 anos. Não com a reputação que o Barrens tinha, mas agora que ele estava ali não parecia ruim. Na verdade, essa parte da margem do rio estava bem agradável enquanto a tarde seguia lentamente para o crepúsculo. Claro, é legal. Ninguém incomoda a gente aqui. Brincamos muito, Bowers, e outros caras vêm aqui mesmo. Você e Ed? Bill balançou a cabeça. Ben reparou que seu rosto se contraía como um pano de prato molhado quando ele gaguejava. E, de repente, um pensamento estranho lhe ocorreu. Bill não gaguejou nada quando estava debochando do jeito como Henry Bowers falava. Richie, exclamou Bill agora. Fez uma pausa e prosseguiu. Richie Tozier também costumava vir, mas ele e papai iam arrumar o sótão, traduziu Ed, e jogou uma pedra na água. Plonk. Conheço ele, disse Ben. Vocês vêm muito aqui, hein? A ideia o fascinava e o fez sentir também um tipo idiota de vontade. Bastante, disse Bill. Por que você não volta amanhã? Eu e Ed estávamos tentando fazer uma barragem. Ben não conseguiu dizer nada. Estava perplexo não só pelo convite, mas pela simples e natural casualidade na qual ele foi feito. Quem sabe era melhor a gente fazer outra coisa, disse Ed. A represa não estava indo muito bem mesmo. Ben ficou de pé e andou até ao rio enquanto tirava a terra dos braços. Ainda havia pequenas pilhas de galhos de cada lado do rio, mas o resto que eles montaram foi levado pela corrente. Vocês precisam de umas tábuas, disse Ben. Peguem tábuas e coloquem fileiras, de frente umas para as outras, como o pão de um sanduíche. Bill e Ed estavam olhando para ele, intrigados. Ben se apoiou em um joelho. Olhem, disse ele, tábuas aqui e aqui. Vocês colocam elas no leito de frente uma para a outra, certo? Depois, antes que a água leve elas, vocês preenchem o espaço entre as duas com pedras e areia. A gente, disse Bill. A gente preenche. Disse Ben sentindo-se, e parecendo ele tinha certeza, extremamente idiota. Mas ele não ligava se parecia idiota, porque de repente se sentia muito feliz. Não conseguia se lembrar da última vez em que se sentiu tão feliz. A gente. Então se vocês, a gente, preencher o espaço com pedras e outras coisas, ela vai ficar de pé. A tábua corrente acima vai se inclinar por cima das pedras e terra conforme a água se acumular. A segunda tábua se inclinaria para trás e acabaria se soltando depois de um tempo, eu acho. Mas se a gente tivesse uma terceira tábua, bem, olhem. Ele desenhou na terra com um graveto. Bill e Ed Kasprak se inclinaram, observaram o desenho com interesse sóbrio. Você já construiu uma barragem antes? Perguntou Ed. Seu tom era de respeito, quase reverência. Não. Então, como sabe que isso vai funcionar? Ben olhou para Bill, intrigado. Claro que vai, disse ele. Por que não? Mas como você sabe? Perguntou Bill. Ben reconheceu o tom da pergunta, não como de descrença sarcástica, mas de interesse sincero. Como você sabe? Apenas sei, disse Ben. Ele olhou para o desenho na terra de novo, como se para confirmar para si mesmo. Ele nunca tinha visto uma barragem antes, nem em desenho, nem de verdade, e não fazia ideia do que tinha feito uma representação muito boa de uma. Certo, disse Bill, e deu um tapa nas costas de Ben. Te vemos amanhã. Que horas? Eu e Ed chegamos às 8:30, mais ou menos. Se eu e minha mãe ainda não estivermos esperando no pronto-socorro, disse Ed e suspirou. Vou trazer umas tábuas, disse Ben. Tem um coroa no meu quarteirão que tem algumas. Vou pegar. Traz uns suprimentos também, disse Ed. Coisas para comer, tipo sanduíches, bolinhos, coisas assim. Tá. Você tem alguma arma? Tem uma espingarda de ar comprimido, disse Ben. Minha mãe me deu no Natal, mas ela fica zangada se atiro dentro de casa. Pode trazer, disse Bill. Pode ser que a gente brinque de armas. Tá, disse Ben com alegria. Escuta, tenho que ir para casa, pessoal. A gente também, disse Bill. Os três saíram do Barrens juntos. Ben ajudou Bill a empurrar Silver margem acima. Ed foi atrás deles, ofegando de novo e parecendo infeliz, com a camisa suja de sangue.
Bill se despediu e saiu pedalando, gritando, "Ai, ô, Silver, vamos!" com todas as forças. "É uma bicicleta gigante", disse Ben. "Pode apostar seu couro", disse Ed. Ele tinha inspirado outra lufada da bombinha e estava respirando normalmente de novo. "Ele às vezes me leva na garupa. Vai tão rápido que me cago de medo. Ele é um bom homem, o Bill." Ele disse isso de maneira casual, mas seus olhos diziam algo mais enfático. Eram olhos que idolatravam. "Você sabe o que aconteceu com o irmão dele, né?" "Não, o que tem?" "Morreu no outono. Um cara matou ele, arrancou o braço direito que nem se arranca a asa de uma mosca." "Meu Jesus Cristo!" Bill só gaguejava um pouco, agora está bem ruim. Você reparou que ele gagueja? Bem, um pouco. Mas o cérebro dele não gagueja. Entende o que eu quero dizer? Entendo. De qualquer modo, contei para você, porque se você quiser que Bill seja seu amigo, é melhor não falar com ele sobre o irmãozinho. Não faz perguntas nem nada, ele fica nervoso com isso. "Cara, eu também ficaria", disse Ben. Ele se lembrou vagamente do garotinho que morreu no outono. Perguntou-se se sua mãe estava pensando em George Denbrugh quando deu a ele o relógio que estava usando agora, ou se apenas nos assassinatos mais recentes. Aconteceu logo depois da enchente? Foi. Eles tinham chegado à esquina da Kansas com a Jackson, onde teriam que se separar. As crianças corriam de um lado para o outro, brincando de pique, jogando bolas de beisebol. Um garotinho idiota de short azul grande demais passou correndo com arrogância por Ben e Ed, usando um chapéu de pele de guaxinim no estilo Davy Crockett virado para trás, de forma que o rabo ficava pendurado entre seus olhos. Ele estava girando um bambolê e gritando, "Bola ao cesto, pessoal! Alguém quer jogar bola ao cesto?" Os dois garotos maiores olharam para ele, achando engraçado, e Ed disse, "Bem, tenho que ir." "Espera um segundo", disse Ben. "Tenho uma ideia. Se você não quiser mesmo ir por pronto-socorro..." "Ah, é?" Ed olhou para Ben, duvidando, mas querendo ter esperanças. "Você tem 5 centavos? Tenho 10. E daí?" Ben olhou para as manchas marrom secas na camisa de Ed. "Para na loja e compra leite achocolatado. Derrama metade na camisa, depois quando chegar em casa diz para sua mãe que derramou tudo." Os olhos de Ed se iluminaram. Nos 4 anos desde que seu pai morrera, a visão da mãe havia piorado consideravelmente. Por motivos de vaidade, porque ela não sabia dirigir, ela se recusava a ir a um oftalmologista e usar óculos. Manchas de sangue seco e manchas de leite achocolatado eram parecidas. "Talvez. Pode dar certo", disse ele. "Só não diz para ela que foi minha ideia, se ela descobrir." "Não digo", disse Ed. "Até, jacaré." "Tá." "Não", disse Ed com paciência. "Quando eu digo isso, você precisa responder, 'Tchau, animal.'" "Ah, tchau, animal." "Isso aí", Ed sorriu. "Sabe de uma coisa?", disse Ben. "Vocês são bem legais." Ed parecia mais do que constrangido, parecia quase nervoso. "Bill é", disse ele, e saiu andando. Ben o viu descer a rua Jackson e virar na direção de casa. 3 quadras rua acima, ele viu 3 garotos familiares demais na esquina da Jackson com a May. Eles estavam virados de costas para Ben, o que foi muita sorte dele. Ele se abaixou atrás de uma cerca, com o coração batendo com força. 5 minutos depois, o ônibus intermunicipal Derry Newport Haven encostou. Henry e os amigos apagaram os cigarros na rua e subiram. Ben esperou que o ônibus sumisse e correu para casa. 8. Naquela noite, uma coisa terrível aconteceu com Bill Denbrugh. Aconteceu pela 2ª vez. A mãe e o pai estavam no andar de baixo, vendo TV, sem falar muito, sentados nas extremidades do sofá como aparadores de livros. Houve uma época em que a sala de TV com abertura para a cozinha estaria tomada de conversas e risadas, às vezes tanto que não dava para ouvir a TV. "Cala a boca, George", gritava Bill. "Para de enfiar toda a pipoca na boca e ao calo", respondia George. "Mãe, faz o Bill me dar pipoca." "Bill, dá pipoca para ele." "George, não me chama de mãe. Mãe parece o som da ovelha." Ou o pai contava uma piada e eles todos riam, até a mãe. George nem sempre entendia as piadas, Bill sabia disso, mas ele ria porque todo mundo estava rindo. Naqueles dias, sua mãe e seu pai também eram aparadores de livros no sofá, mas ele, George, eram os livros. Bill tentou ser um livro entre eles enquanto eles assistiam TV depois da morte de George, mas era como ser congelado.
Eles emanavam frio das duas direções, e o descongelante de Bill não era grande o bastante para lidar com a temperatura. Ele tinha que sair, porque esse tipo de frio sempre congelava suas bochechas e fazia seus olhos lacrimejarem. Querem ouvir uma piada que eu vi hoje na escola? Tentou dizer ele uma vez, meses antes. Silêncio da parte deles. Na televisão, um criminoso estava pedindo ao irmão, que era padre, para escondê-lo. O pai de Bill ergueu o olhar da revista True e observou Bill com surpresa morna. Em seguida, voltou a olhar para a revista. Havia a imagem de um caçador caído em um banco de neve, olhando para um urso polar enorme, atacado pelo assassino do deserto branco, era o nome do artigo. Bill pensou, sei onde há um deserto branco, bem entre meu pai e minha mãe, no sofá. A mãe dele nem chegou a erguer o olhar. É sobre quantos franceses são necessários para colocar uma lâmpada, prosseguiu Bill. Ele sentia uma fina camada de suor na testa, como às vezes na escola, quando sabia que a professora o havia evitado pelo máximo de tempo que podia, com segurança, e teria que chamá-lo em breve. A voz dele estava alta demais, mas ele não conseguia falar mais baixo. As palavras ecoaram na mente dele como sinos loucos, ecoando, emperrando e soando de novo. Vocês sabem quantos? 1 para segurar a lâmpada e 4 para girar a casa, disse Zack Denbrugh de forma ausente, enquanto virava uma página da revista. Você disse alguma coisa, querido? Perguntou a mãe, e em Four Star Playhouse o irmão, que era padre, disse para o que era criminoso se entregar e orar pelo perdão. Bill ficou sentado ali, suando, mas com frio, muito frio. Estava frio, porque, na verdade, ele não era o único livre entre os dois aparadores. George ainda estava lá. Só que agora era um George que ele não conseguia ver, um George que nunca exigia pipoca nem gritava que Bill estava beliscando. Essa nova versão de George nunca interrompia nada. Era um George de um braço só que ficava em silêncio pálido e pensativo, no brilho ensombreado branco e azul da Motorola, e talvez não fosse dos pais, mas de George que o frio realmente viesse. Talvez fosse George o verdadeiro assassino do deserto branco. Bill acabou fugindo daquele irmão frio e invisível para o quarto, onde se deitou com o rosto escondido na cama e chorou no travesseiro. O quarto de George estava do mesmo jeito que no dia em que ele morreu. Zack colocou vários brinquedos de George em uma caixa um dia, cerca de 2 semanas após o enterro, com a intenção de dar para a boa vontade ou para o exército da salvação, ou alguma coisa do tipo, supunha Bill. Sharon Denbrugh viu-o saindo com a caixa nos braços e suas mãos voaram para a cabeça como pássaros brancos assustados e mergulharam profundamente no cabelo, onde se fecharam em punhos e puxaram. Bill viu isso e caiu contra a parede, pois a força desapareceu de suas pernas. A mãe parecia tão louca quanto Elsa Lanchester em A Noiva de Frankenstein. Não ouse levar as coisas dele, gritara ela. Zack fez uma careta e levou a caixa de brinquedos de volta para o quarto de George, sem falar nada. Até colocou-os exatamente no mesmo lugar de onde tinha tirado. Bill entrou e viu o pai ajoelhado ao lado da cama de George, cujos lençóis a mãe ainda trocava, apesar de apenas uma vez por semana agora, em vez de 2, com a cabeça nos antebraços musculosos e peludos. Bill viu que o pai estava chorando, e isso aumentou seu pavor. Uma possibilidade assustadora lhe ocorreu de repente. Talvez as coisas, às vezes, não dessem errado e acabassem. Talvez elas, às vezes, continuassem dando mais e mais errado até tudo estar completamente fodido. Pai... Vai, Bill, disse o pai. Sua voz estava abafada e tremendo. Suas costas subiam e desciam. Bill queria muito tocar nas costas do pai, ver se talvez sua mão conseguiria acalmar aquele movimento inquieto. Ele não ousava. Vai, se manda. Ele saiu e percorreu lentamente o corredor do andar de cima, enquanto a mãe chorava na cozinha. O som era agudo e impotente. Bill pensou, por que eles estão chorando tão longe um do outro? Mas logo afastou o pensamento. 9. Na primeira noite das férias de verão, Bill entrou no quarto de George. Seu coração batia com força no peito e suas pernas estavam duras e desajeitadas de tensão. Ele entrava com frequência no quarto de George, mas isso não significava que gostava de lá.
O quarto era tão cheio da presença do irmão que parecia assombrado. Ele entrou e não conseguiu deixar de pensar que a porta do armário se abriria lentamente a qualquer momento e ali estaria George entre as camisas e calças ainda penduradas com cuidado lá dentro. Um George vestido de capa de chuva coberto de manchas e riscos vermelhos, uma capa de chuva com um braço amarelo pendurado. Os olhos de George estariam brancos e terríveis, os olhos de um zumbi em um filme de terror. Quando ele saísse do armário, suas galochas fariam sons molhados, enquanto ele caminharia pelo quarto até onde Bill estava, sentado em sua cama, um bloco paralisado de terror. Se tivesse faltado energia alguma noite em que ele estivesse sentado na cama de George, olhando para os desenhos na parede de George ou para os modelos na escrivaninha de George, ele tinha certeza de que teria um ataque do coração, provavelmente fatal, nos 10 segundos seguintes. Mas ele ia mesmo assim. Lutar contra seu pavor do George fantasma era uma necessidade muda e ávida, uma fome de superar a morte de George de alguma forma e encontrar uma maneira digna de seguir em frente. Não de esquecer George, mas de encontrar um caminho para que ele não parecesse tão pavoroso. Ele entendia que os pais não estavam se saindo muito bem, e se queria fazer isso por si mesmo, teria que fazer sozinho. E não era só por isso mesmo que ele também ia por George, ele amava George, e considerando que eram irmãos, se davam muito bem. Eles tiveram momentos ruins, em que Bill torcia o braço de George. George dedurava Bill por descer escondido depois da hora de dormir, para comer o resto da cobertura da torta de limão. Mas em geral eles se davam bem. Já era bem ruim George estar morto, que ele transformasse George em alguma espécie de monstro de horror, e isso era ainda pior. Ele sentia a falta do irmão menor, essa era a verdade. Sentia a falta da voz dele, da risada, sentia a falta da forma como os olhos de George às vezes se dirigiam, com confiança para os dele, com a certeza de que Bill teria as respostas de que ele necessitava. É uma coisa extremamente estranha. Havia momentos em que ele achava que amava George, mas quando estava com medo, porque mesmo com medo, com a sensação desconfortável de que um George zumbi poderia estar escondido no armário ou debaixo da cama, ele conseguia se lembrar melhor de amar George ali e de George amá-lo. Em seu esforço para conciliar melhor essas duas emoções, seu amor e seu pavor, Bill sentia que estava mais próximo de descobrir onde estava a aceitação final. Essas não eram coisas sobre as quais ele teria sido capaz de falar em sua mente. As ideias não passavam de uma confusão incoerente, mas seu coração caloroso e desejoso entendia, e isso era tudo que importava. Às vezes ele olhava os livros de George, às vezes ele mexia nos brinquedos. Ele não olhava o álbum de fotos de George desde dezembro. Agora, na noite que sucedeu o dia em que ele conheceu Ben Hanscom, Bill abriu a porta do armário de George, preparando-se, como sempre, para dar de cara com o próprio George, de pé com a capa sangrenta em meio às roupas penduradas, esperando, como sempre, ver uma mão pálida e úmida sair do escuro para segurar seu braço. E pegou o álbum na prateleira de cima. Minhas fotografias, diziam as letras douradas na capa. Abaixo, em um pedaço de fita crepe, a fita estava amarelada e se soltando, havia as palavras cuidadosamente escritas: George Elmer Denbrugh, 6 anos. Bill levou até a cama onde George dormira, com o coração batendo mais forte do que nunca. Ele não conseguia dizer o que o tinha feito pegar o álbum de fotos de novo, depois do que aconteceu em dezembro. Uma segunda olhada. Só isso? Só para te convencer de que não foi real na primeira vez, que a primeira vez foi um truque pregado pela sua cabeça. Bem, ao menos era uma ideia. Podia até ser verdade, mas Bill desconfiava que era coisa do álbum. Ele exercia uma certa fascinação louca sobre ele. O que ele vira, ou o que achou que vira. Ele abriu o álbum agora. Estava cheio com as fotos que George convenceu a mãe, o pai, tias e tios a dar para ele. George não se importava se eram fotos de pessoas e lugares que ele conhecia ou não. Era a ideia das fotos em si que o fascinava.
Quando ele não obtinha sucesso ao perturbar qualquer pessoa para dar a ele novas fotos para o álbum, ele sentava de pernas cruzadas na cama em que Bill estava sentado agora e olhava para as velhas, virando as páginas com cuidado, observando as imagens em branco e preto. Aqui estava a mãe deles, quando era jovem e incrivelmente linda. Aqui estava o pai, que tinha no máximo 18 anos, com 2 amigos sorrindo e rifles nas mãos, atrás do cadáver de olhos abertos de um servo. Tio Hoyt, de pé sob pedra, segurando um peixe. Tia Fortuna, na feira agrícola de Derry, ajoelhada com orgulho, ao lado de uma cesta de tomates que ela plantara. Um velho buíque, uma igreja, uma casa, uma rua que ia de algum lugar a outro. Todas essas fotos tiradas por pessoas perdidas e por motivos perdidos, trancadas aqui no álbum de fotos de um garoto morto. Aqui, Bill se viu aos 3 anos, deitado em uma cama de hospital com um turbante de ataduras cobrindo o cabelo. As ataduras desciam pelas bochechas até o maxilar fraturado. Ele foi atingido por um carro no estacionamento do AP na rua Center. Lembrava-se bem pouco dessa estada no hospital, só que lhe deram milkshakes com canudinho e que sua cabeça doera horrivelmente por 3 dias. Aqui estava a família toda no gramado da casa, Bill ao lado da mãe, segurando a mão dela, e George, apenas um bebê, dormindo nos braços de Isaac. E aqui não era o fim do álbum, mas era a última página que importava, porque as seguintes estavam todas em branco. A foto final era da escola de George, tirada em outubro do ano anterior, menos de 10 dias antes de ele morrer. Nela, George estava usando uma camisa de gola careca, o cabelo rebelde estava controlado com água, ele estava sorrindo e deixava à mostra 2 buracos em que novos dentes jamais cresceriam, a não ser que eles continuassem a crescer depois que você morre, pensou Bill e tremeu. Ele olhou fixamente para a foto por algum tempo e estava prestes a fechar o álbum quando o que acontecera em dezembro aconteceu de novo. Os olhos de George se moveram na foto. Eles se ergueram para olhar nos de Bill. O sorriso artificial de George se transformou em um esgar horrível. Seu olho direito fechou em uma piscadela. Te vejo em breve, Bill, no meu armário, talvez esta noite. Bill jogou o álbum do outro lado do quarto, colocou as 2 mãos sobre a boca. O álbum bateu na parede e caiu no chão, aberto. As páginas viraram, apesar de não ter corrente de ar. O álbum se abriu naquela foto terrível de novo. A foto que dizia Amigos da Escola 1957 e 58 embaixo. Sangue começou a jorrar da foto. Bill ficou paralisado, com a língua inchada na boca, a pele arrepiada, o cabelo em pé. Ele queria gritar, mas os choramingos baixos que saíam de sua garganta pareciam o melhor que ele conseguia. O sangue escorreu pela página e começou a pingar no chão. Bill saiu correndo do quarto e bateu à porta.